Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem, aqui da Unimed Metropolitana do Agreste, gravados aqui diretamente dos estúdios do Arapiraca Podcast. A cada episódio, a cada novo encontro, um tema aos cuidados da sua saúde, para você que nos acompanha a cada edição. Nós estamos aqui diante de mãe e filha, duas mulheres que atuam aqui como especialistas aqui na área da dermatologista, doutora Nancy, doutora Mirella. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso videocast Viver Bem. Muito obrigada, agradecemos o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e vamos às informações. Doutora Nancy, doutora Mirella, nós temos hoje como tema, cuidados preventivos contra o câncer de pele. Né? Mas eu gostaria que antes da gente começar a entrar nesse tema especificamente, que a gente falasse um pouco assim, a gente está diante aqui, de mãe e filha, seguindo a carreira médica, duas médicas, e seguindo a mesma especialidade que é a dermatologia. Eu perguntaria à doutora Mirella primeiro, nesse sentido. Isso foi inspiração da mãe? Qual foi o caminho nesse sentido para a doutora Mirella chegar hoje a ser uma dermatologista aqui na cidade de Arapiraca? Bem, foi um caminho longo. E foi um caminho que, assim, eu resisti muito. Foi um caminho difícil, mas que valeu cada minuto. Porque, assim, a minha mãe sempre foi uma grande inspiração para mim, porque é uma pessoa absolutamente apaixonada pelo que ela faz. E ela é uma excelente profissional. Então, assim, desde criança, que a gente, nos álbuns de família, a gente tinha as fotos nossas de aniversário, formatura, enfim. E no meio tinha uma pereba, porque ela fotografava tirava foto de todos os pacientes, das lesões. E ela gostava, de ficar olhando. Então, no meio do álbum da família lá, tinha alguma doença dermatológica. Então, assim, eu cresci vendo isso. E quando eu cheguei na faculdade de medicina, eu entrei com esse pensamento de fazer dermato, porque ela meio que ficava pressionando, né? Ó, você vai fazer dermato é muito bom. E tentando passar a paixão dela realmente para mim. E quando eu cheguei na faculdade de medicina, que eu entrei pensando em dermato, lá dentro eu vi tanta coisa que começou mesmo a me questionar. Eu comecei a ter uma crise de identidade, assim, se era realmente algo que eu queria. Ou se, na verdade, tudo era muita influência dela e do que eu tinha vivido a vida inteira. E visto, na verdade, né? E quando eu terminei a medicina, eu vou fazer clínica médica, porque aí eu vou abrir os horizontes e vou ver de fato o que é que eu gosto de fazer. Engraçado que tem uma professora minha, que tem o mesmo nome que eu, doutora Mirella, que também é dermatologista, excelente dermatologista, por sinal, hoje uma grande amiga. E na época foi minha orientadora na faculdade, e ela disse assim, vai lá, faz clínica médica em São Paulo, você vai comer o pão de amamassô, você vai voltar e vai fazer dermato. Eu lembro que nem hoje, eu disse, mas eu vou. E eu fui no sentido de, eu queria ser uma excelente médica, eu queria ser uma boa clínica. O paciente chegasse para mim, eu queria saber o que ele tinha, assim, a fundo, né? Saber, entender melhor. Fui para conhecer outras especialidades e cheguei em São Paulo, muito verdinha ainda da faculdade. Hoje eu agradeço a Deus a esse pensamento, assim, de ter ido e ter buscado, fazer clínica médica, porque realmente você sai outro tipo de médico, muito mais preparado e mais seguro. Eu pensei em geriatria, fui para um hospital lá do Servidor, em São Paulo, fiz residência de clínica médica, lidei com muitos idosos, mas nada tocou profundamente meu coração. Eu engravidei na residência e aí eu decidi voltar e fazer dermato, que eu já tinha feito lá, clínica. E quando eu comecei a fazer dermato, eu simplesmente me encontrei de um jeito que eu tive a certeza absoluta do que eu queria fazer. E assim, Marcelo, coincidência ou não, ela fez dermatologia no mesmo serviço que eu, na Santa Casa em Recife, 25 anos depois. Então, ainda pegou os meus professores, que ligavam para mim, olha, sua filha está aqui comigo. Então, isso para mim foi um prazer, assim, enorme, E hoje, estar com ela lá na clínica, quando ela começou a trabalhar comigo, assim, abriu mais horizontes.
porque eu tenho muita experiência e vivência de diagnóstico, de clínica, né? Tenho uma certa facilidade de dar diagnóstico e, às vezes, uma certa dificuldade de tratamentos, principalmente nas patologias crônicas e recorrentes. Então, quando ela chegou para mim, eu digo, eita, que maravilha, né? Porque eu dava o diagnóstico e ela me ajudava no tratamento. E ainda hoje é assim. Então, qualquer coisa que a gente acha de diferente, aí ela, mãe, vem aqui. É o dia todo. Eu digo, Mirella, vem aqui. Nas 2 salas. É uma junta médica. É uma junta médica. O conhecimento somado em família. Que história bonita. E assim, hoje a gente sabe que a dermatologia, a gente tem a clínica, a gente tem a parte cirúrgica, a gente tem a parte estética, a gente tem a parte pediátrica, a gente tem a parte geriátrica, né? E hoje, praticamente lá na clínica, eu ainda amo a parte clínica. Eu me encontro muito. Quando ela chegou, eu ainda fazia muito a parte de cirurgia. Aí passei para ela a parte de cirurgia, que ela ama também cirurgia, até porque no serviço onde ela fez em Recife, era boa referência, clínica médica e clínica cirúrgica. Né? O centro onde ela estudou lá é referência praticamente no Brasil. Acho que depois de São Paulo vem esse centro em Recife. Então, assim, quando eu mando o paciente para ela, eu mando feliz, porque eu sei que vai ser bem feito e a gente fecha um diagnóstico, né? Então, hoje, trabalhar em parceria com ela, assim, eu adoro quando chega a terça, porque eu sei que ela vai chegar, entendeu? É uma história bacana, né? E tá junto somando os conhecimentos e ver essa realização natural acontecer, né? Quando a gente fala, doutora Nancy, doutora Mirella, da questão da dermatologia, o que a dermatologia atende? O que a dermatologia cuida? Qual a área que a dermatologia cobre? A dermatologia, ela é especialidade médica que cuida de doenças relacionadas à pele, às unhas e aos cabelos. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente que ela disse assim, doutora, qual é o médico que eu procuro para ver essa questão de uma unha que eu tenho? Eu disse, sou eu. Aí ela disse, a senhora cuida não só de pele, não? Eu disse, não, de cabelo e unha também. Ela falou assim, então o tempo de consulta vai ser maior, porque eu aumentei minhas queixas. E aí já tinha uma calvície, já tinha uma queda de cabelo, um fungo numa unha. E nós somos essa especialidade, né, que cuida dessas doenças. E aí, como ela falou, como a gente estava aqui no backstage comentando, que a dermatologia, ela envolve mais de 4.000 patologias. Né? Então, hoje a dermatologia ela é muito extensa e foi um dos motivos pelos quais eu optei pela dermatologia, porque não existe uma rotina, uma monotonia, não existe. Então, um dia eu opero, no outro dia eu faço a parte clínica, no outro dia eu faço a parte estética. A gente vê criança, a gente vê idoso, a gente vê, né, uma infinidade de doenças. E eu me encontrei porque eu sou uma pessoa que eu até falo para alguns pacientes, eu gosto de resolver. Como ela também. Então, enquanto a gente não resolve o problema do paciente, a gente fica com aquela inquietude. Então, se o paciente chega para a gente com câncer de pele, a gente quer resolver. Eu vou levá-lo para a cirurgia, a gente vai remover e vai curar. Se o paciente chega com a queda de cabelo, com a calvície, a gente quer resolver. Se o paciente chega com a queixa estética, então, doutora, meu rosto está derretendo, eu tenho muita flacidez, essas rugas me incomodam, eu quero resolver e fazer o melhor que eu puder. Entende? Então, assim, não existe uma monotonia, né? Existe uma muito gama dinâmico. A dermatologia imensa. É muito dinâmica, principalmente para quem faz a parte clínica. Né? Que, como eu falei, você imagine, 4.000 patologias. Talvez a gente atenda aí, sei lá, 10% dessas patologias. E hoje, há uns 2 anos atrás, a gente foi num evento de dermatologia tropical. Ainda foi apresentado doenças novas. Agora mesmo, Covid, né? 20% das queixas de Covid era de pele. Entendeu? Então é muito dinâmico a dermatologia. Que é uma área que vai estar sempre se atualizando, se pesquisando, quer dizer, sempre buscando conhecimento, né? Sempre buscando. Como a doutora Mirella fala muito claramente, né? Uma área bastante dinâmica. Muito. E quando a gente diz assim, quando eu devo procurar um dermatologista, uma dermatologista no caso? Bem, quando você tiver alguma dessas queixas referentes à pele, às unhas e ao cabelo.
A dermatologia também cirúrgica, ou seja, você tem alguma lesãozinha, ou você tem um sinal que queira remover, ou uma lesão de um câncer de pele. Cirurgia ungueal a gente faz também. As biópsias, tratamentos para calvície, tratamento para queda de cabelo, para aumentar, né, para diminuir a rarefação capilar, diminuir as falhas de cabelo. As queixas estéticas também, né? Então, a dermatologia abrange essa área também. Então, processo de rejuvenescimento, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. E assim, Mirela, quando eu cheguei em Arapiraca, há 32 anos atrás, 33 anos vou fazer agora, a gente só via pereba, que nem diz o outro, né? Então, era muita a parte de doenças, tá? Eu acho que com a própria evolução do tempo, isso foi sendo tratado como hanseníase, como tuberculose cutânea, que a gente via bastante. Isso foi tratado e dando lugar hoje, o que a gente vê hoje no consultório? É muito a doença psicossomática, tá? Então, é a queda de cabelo, é a psoríase rosa, é a psoríase, que são doenças psicossomáticas. E também hoje a gente sabe que o ser humano está vivendo mais, tá? A gente sabe que na época do Cristo se morria-se com 40 anos. Hoje, a média de sobrevida é 78 anos e tem lugares, tipo Rio Grande do Sul, que chega a 80 anos, tá? Então a gente quer chegar lá bem, tá? Antigamente o nosso agricultor, né, que era o que levava sol, que tinha um forte envelhecimento, a pele danificada, não procurava o dermatologista. Então, ia-se ao dermatologista por uma doença grave, aguda ou crônica, né? Hoje, se vai ao dermatologista por uma queda de cabelo, porque quer ficar mais nova, quer tirar a ruga. E que bom que está assim, não é verdade? Então, hoje se vai ao dermatologista pela prevenção. E antigamente era só mulheres, hoje a gente pega muito homem no consultório. Tá querendo usar o filtro solar, querendo clarear uma mancha, querendo tirar a ruga do rosto, né? Porque se a gente vai chegar lá a vida média, 80 anos, digamos que a gente vive 90. Então, qual é a vovó que não quer estar bonita, sem ruga hoje, não é verdade? E com autonomia para fazer tudo. Porque eu lembro que quando eu era criança, que eu passava minhas férias em Craíbas, minha avó era de Craíbas, eu lembro que minha avó ficava com 70 anos numa cadeira de roda, como se fosse esperando a morte chegar, né? Eu paro antes, se Deus quiser, eu faço 60 anos e estou na minha melhor fase. Nunca tive um pico tão grande de tudo, né? Então, tratar da pele hoje envolve tudo. Envolve uma boa nutrição, envolve exercício físico, a gente não pode fugir mais disso, né? Os cremes que são maravilhosos, protetores solares, né? E a parte psicossomática, da saúde mental. Porque é um conjunto hoje. Ninguém vai ao dermatologista hoje. Raramente você não vai escutar ele falar da pele, do exercício físico, da noite de sono. É um conjunto, entende? Quem for ao consultório de doutora Nancy, doutora Mirella, vai ser tratada dessa forma como um conjunto integral, completo. Integral. Total. Exatamente, porque a dermatologia é uma só. Então, essa subdivisão lá na clínica não existe tanto, entendeu? A gente trata o paciente como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, quando que o paciente ele deve procurar um médico dermatologista? Sempre. Sempre. Por quê? A dermatologia hoje está muito na prevenção, como ela falou. Em relação a rejuvenescimento, a parte de qualidade de pele, né? A parte, às vezes, estética, de algum procedimento estético. Por que que é importante a gente começar essa prevenção cedo? Porque, hoje em dia, a mulher de 60 é a de 40 do passado, tá? A de 70 é a de 50, e assim vai. A de 30 é a de 20 do passado. Então, hoje em dia, quando a mulher, especialmente a menopausada, que ela está, vamos colocar 60 a mais, ela tem um ritmo de vida, um ritmo um ritmo social, às vezes, mais agitado do que uma de 30. Então, ela viaja com o marido, ela sai com as amigas, ela tem formatura, ela tem casamento, ela tem uma vida muito agitada, muitas vezes. Dinâmica, né? Dinâmica. Profissionalmente, às vezes está até no auge da profissão. Então, a mente dela é uma mente jovem. Mas quando ela olha no espelho, o que é que acontece? Ela se sente... É como se a imagem e a mente não casassem. Eu tenho uma imagem de uma paciente de 60 com a mente de 40 e passa a incomodar, entende? Então, hoje em dia, eu fui num evento no meio do ano de dermatologia
estética, e eu brinco com minha mãe. Eu disse, olha, a gente ainda só não trouxe os desencarnados de volta, porque quem tá vivo a gente dá jeito. Entende? Então, hoje as pessoas estão com mais essa preocupação de chegar bem no futuro. E outra coisa que é super importante em relação à dermatologia clínica é que hoje em dia a gente tem uma acurácia muito maior de diagnóstico de câncer de pele. Então, hoje a gente usa um instrumento chamado dermatoscópio, em que a gente diagnostica lesões pré-malignas com muito mais facilidade. Então, é aquela lesão, por exemplo, a gente fala muito do ABCDE em relação ao câncer de pele. Olha, se mudar de cor, se coçar, sangrar. Muitas vezes já é uma lesão que já está num grau de evolução muito alto. A gente não quer essa lesão. A gente quer a pré-maligna ou a que está iniciando um processo de malignidade. Isso só quem dá o diagnóstico é o médico dermatologista com o exame dermatoscópico. Então, a pessoa, qual é o ideal? Se ela tem fatores de risco, ou seja, tem fototipo claro, então a pessoa loura, do olho azul, do olho claro, pele clara, ou que tem já um histórico familiar de câncer de pele, ou que levou muito sol durante a vida, uma pessoa que tem uma carga de tabagismo, de etilismo mais alta, tem um fator de estresse oxidativo muito grande. Então, essas pessoas, elas devem ir ao médico dermatologista 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, para que a gente faça um exame de corpo inteiro e consiga diagnosticar essas lesões o mais precocemente possível. Entende? Então, nas pessoas que não têm esses fatores de risco, 1 vez ao ano. Se a paciente ou o paciente já teve um câncer de pele, certo? Ele tem mais risco de ter o segundo, de ter o terceiro. Então, esse paciente, ele tem que vir a cada 6 meses. A gente faz um exame detalhado e as lesões pré-malignas nós tratamos, as malignas iniciais nós removemos. E para vários tipos, para os mais comuns, os tipos mais comuns de câncer de pele, a cirurgia é curativa. 100% praticamente, né? Quando se fala de câncer de pele, seria assim o problema, vamos dizer assim, que dentro da dermatologia, que seria o problema mais grave, no sentido assim, de consequências mais graves, seria também o problema que ele é mais recorrente. Como é que se estrutura, nesse sentido, dentro da dermatologia, o câncer de pele? Em 1999, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela deu o pontapé inicial para começar a fazer esse diagnóstico de cânceres de pele. Em 2014 foi criado o Dezembro Laranja, tá? Para quê? Justamente para como foi criado nas outras especialidades, de acordo com o mês e o ano, aquela cor, né? Que realmente chama muita atenção das pessoas. Então, hoje, no Brasil, o câncer de pele, ele atinge 33% da população brasileira. Então, é um número muito alto. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu peguei no consultório uma paciente com 26 anos com câncer, um baço celular na ponta do nariz, né? Então, é como se a gente percebesse que antigamente quem tinha câncer de pele era com 80, 90 anos. Hoje, a coisa está descendo para as faixas etárias mais novas, isso em todos os segmentos das patologias. Antigamente, a gente pegava um herpes zoster, falava herpes zoster, 70, 80 anos. Hoje, não. Hoje, a gente pega adolescente com herpes zoster, entendeu? Então, assim, a população, apesar de estar mais esclarecida, porque não tem como não estar esclarecida hoje, né? Com tanta informação nas mídias sociais, a gente nem que não queira vai ficar esclarecido. Mas é muito importante ainda a busca, a procura pelo dermatologista. Então, sentiu que tem lá uma espinha, geralmente ele chega com a história de uma espinha, doutora, essa espinha não cicatriza. Lesão, uma pinta que sangra, como ela falou, uma pinta que aumenta de tamanho, que aumenta de relevo, entendeu? Aí é importante procurar o dermatologista e precocemente. Porque, como ela falou, quando a gente faz o diagnóstico precoce, tira a lesão e o índice de cura é praticamente 100%. Entendeu? Quando a gente está falando da pele, a gente está falando do maior órgão do nosso corpo. Isso já, por si só, já diz que a atenção que é preciso ser dada. E vê, no meu TCC da faculdade, minha monografia, eu fiz um trabalho sobre uma investigação com os estudantes da área de saúde para saber qual o conhecimento que eles tinham em relação à fotoproteção, proteção solar, né, e os malefícios causados pelo sol e o uso de protetor solar. Né? Porque o câncer de pele mais frequente
é aquele que é causado pela exposição crônica ao sol. E chegamos à conclusão que a maioria das pessoas sabia das consequências. Ela sabia que tinha que usar protetor solar, sabia que tinha que usar outros fatores de proteção, tá? Sabia o horário que devia evitar de se expor ao sol, mas não usavam protetor solar. Por um simples motivo: falta de hábito, tá? Então, e hoje, quando eu falo para os pacientes, que hoje é dia até mais raro, né? Dizer Não, hoje assim, todo mundo hoje usa. todo mas não é todo mundo, mas assim, Mas a maioria grande das maioria pessoas usa. usa, tá? Mas assim, as que não usam, o que é que eu recomendo? Bem, você precisa criar um novo hábito. Você consegue dormir sem escovar o dente? Ai, doutora, não consigo. Escovo o dente toda noite antes de dormir. Desde que você tinha dente. Então, você dormir uma noite sem escovar o dente, isso não vale da cárie. Mas parece que está faltando alguma coisa, porque virou um hábito. Então, o protetor solar, ele deve também se tornar um hábito. E como que você faz para facilitar isso? Você associar um novo hábito a um antigo. Então, para os meus pacientes, o que é que eu aconselho? Deixa o protetor solar do lado da sua escova de dente. Porque eu garanto a proteção de manhã, quando você sai de casa para escovar o dente, você põe o protetor. E depois do almoço que você for escovar o dente, você aplica de novo. 2 vezes eu já garanti. A terceira, cenas para os próximos capítulos, mas assim, 2 vezes já é uma vitória. Período noturno, né? Já é uma vitória. Mas é entende? porque, teoricamente, né, por exemplo, se você vai a um médico de garganta, um otorrino, e se você está com uma amidalite, você tem que usar um antibiótico de 6 em 6 horas. Então, eu digo para o meu paciente, se você usar uma vez no dia, você vai ficar bom? Vai melhorar? Não. Então, teoricamente, o protetor solar é um remédio que você tem que usar a cada 2 horas. Então, você imagine você usar 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde. 6 vezes ao dia. A gente não dá conta. Né? Então, eu falo para ele, pelo menos tenta usar de 3 em 3 horas. Claro, isso para quem tem melasma, que são aquelas manchas, para quem tem lúpus, para quem tem determinadas patologias que o sol é muito prejudicial. Ou quem trabalha no sol. Ou Por quem exemplo, trabalha você no pegar um sol. engenheiro de campo, né? Ou esses dias eu atendi até um paciente que ele trabalha aqui na Equatorial, que ele passa o dia fazendo essa parte de campo, né? Então, tem muitas profissões que acabam levando a quantidade de radiação solar maior, né? E esses pacientes, eles sim têm que andar com protetor solar no bolso, porque a conta vai chegar lá na frente. E aí os pacientes dizem assim, doutora, mas a minha pele está muito manchada. Mas a minha pele tem muito sinalzinho. A minha pele está toda tá toda enrugada, doutora. Olha só. Pois é, mas foi do sol. Mas eu nem tomo sol hoje. Mas o dano solar, ele se acumula. Desde que você é um bebê até a sua idade atual, os danos causados pelo sol foram se acumulando e se tornam irreversíveis, tá? E Então, também, Mira, se achava antigamente que o sol que danificava a pele era o sol de exposição lá fora. Né? E a gente sabe hoje que a gente tem a luz visível, né, que envelhece e mancha. A gente sabe também que a gente tem o infravermelho, que é o calor. Então, entrou em um carro quente, meio dia em ponto, menino, você vai envelhecer, não é verdade? E o sol propriamente dito. Então, quando a gente fala em usar um filtro solar, é porque vai proteger esses 3 tipos de radiações. Né? Quando se está falando dessa proteção, de se usar o protetor filtro solar, a gente está falando do principal meio de prevenção para evitar o câncer de pele, seria esse? Quais seriam os meios de prevenção contra o câncer de pele? existem cânceres de pele, os mais frequentes, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, eles são causados pela exposição solar, tá? Existem outros fatores, mas menos importantes. O mais importante é a exposição solar. Para o carcinoma basocelular, as exposições crônicas ao longo de vários e vários anos. E para o carcinoma espinocelular, mais os episódios assim, de queimadura solar, tá? Para o câncer de pele melanoma, que é aquele mais perigoso, que dá metástase, né? Que a gente tem que ficar muito atento. Então, história familiar
em parentes de primeiro grau, é o fator de risco maior que tem. 2, múltiplas pintas. Então, não são aqueles sinais de carne, são as pintas. Então, se o paciente tem muita pinta, né, aqueles nevos melanocíticos que a gente chama, ele muitas vezes é um paciente mais propenso a desenvolver câncer de pele e melanoma. Em relação ao sol, são os episódios de queimadura. É aquele gringo que vem para cá e quer pegar o sol do ano inteiro, então ele sai torrado. Então, os episódios de queimadura solar aumentam, sim, a chance de câncer de pele e melanoma. A gente está agora no verão, a gente falou, a doutora Mirella, a doutora Nancy falaram dessa questão assim do protetor solar, da proteção relacionado a profissões, mas a gente vai voltar para o lado do lazer. A gente está no verão, que é uma estação que a gente sabe que é quente, o sol está aí pegando e também as pessoas estão no lazer, vão se divertir. Aí, praia, piscina, rio, por aí vai, nesse sentido. Como deve proceder nesse sentido quando a gente falar em lazer? Hoje eu vou passar o dia na praia. Gente, assim, antes eu era muito mais rígida. Sabe? Dizer, olha, 10 horas da manhã, porque assim, vou contar aqui um segredo. Vou contar. Minha mãe, quando a gente era pequena, então era assim, a gente ia pro clube da bebê, por exemplo. A gente chegava às 6:30 da manhã. Era neblina na piscina. A gente ficava esperando o rapaz da piscina chegar para abrir. Era 9:30 da manhã. 9 horas eu retirava. 9:30 da manhã. Quando as crianças chegavam... As normais chegavam. A gente tava saindo. Porque eles diziam, agora vocês vão brincar lá no fundo, que tem as árvores, sai da piscina. Mas então, é por isso que tem essa pele hoje. E outra coisa, quando eu digo que ela cuidado de mãe e cuidado de médico. Eu digo que ela foi uma visionária, porque ela inventou a camisa UV antes da camisa UV nascer. Porque a gente ia pra praia e se estendia um pouquinho mais. Quer ficar na praia? Então vem cá. Aí ela pegava uma camisa dela, preta, de manga comprida, que a gente ficava assim, tudo com as manguinhas assim. E mandava pra praia com boné, com protetor solar e com tudo mais, entende? Então, eu fazia o que eu aprendi, né? que deve ser o cuidado de todos. Não, e às vezes eu levava, minha irmã levava elas pra praia, né? Eu dizia, olha, se você levar minhas filhas e elas voltar bronzeadas, não leva mais. Aí ela morria de medo, também não expunha a menina sol. E assim, antigamente eu era mais rígida nesse sentido, assim, olha, 10 horas da manhã tem todo mundo sair da praia, não é horário. Hoje eu faço com as minhas filhas, então o que é que eu faço, assim, normalmente? Minhas filhas têm uma pele mais clara, e você submeter uma criança de 2 anos, uma de 8 anos, a ficar no sol 10:30 da manhã, 11 horas da manhã, é um sol que queima, entendeu? Então, à noite elas vão estar queimadas, vai estar dolorido, vai estar ardido. Então, o que é que eu faço? Eu saio da minha casa, muitas vezes, 2:30 da tarde e vou pro Gunga. Eu moro em Maceió, então vou pro Gunga. Chego lá 3:30, sabe? Daqui que eu vou sentar 4 horas. Aí o pessoal já tá fechando os bares. Eu já peço ali. Ela faz parecido comigo, sabe? E a gente vê o pôr do sol na praia. Então, a gente vai pra curtir a praia e não vai pra curtir o sol. E as minhas meninas voltam... Do jeito que foram, do mesmo jeito que foi, volta, né? E hoje em dia, mas assim, realidade. Então, existe o ideal e existe a realidade, né? Então, na maioria das pessoas, quem tem filho pequeno, principalmente, porque daqui que vai acordar a criança, vai fazer a mala da criança, vai dar o café da criança, vai sair de casa, não sai antes de 8:30 da manhã. Quando vai chegar na praia, 9 horas, 9:30 da manhã. Não é isso? Então, o que é que eu falo para as minhas pacientes? Já que vai para a praia nesse horário, não é o ideal, mas já que vai. E muitas vezes você está com outros amigos, familiares, você não vai assim, 10 horas da manhã todo mundo... Não vai. Tu vai ficar, vai se estender o dia na praia. Então, leva um arsenal. Boné com proteção solar. Para criança, qual é o ideal? As minhas filhas têm. É aquele chapeuzinho que ele cobre aqui, essa região toda aqui, ó, do pescoço. Com proteção solar. A blusa UV, tá? Então, o que é um inferno para uma mãe? É tirar a criança da praia da piscina para secar e passar protetor. Isso é um inferno na vida de uma mãe, ela desiste. Porque a criança vai espernear, a criança vai gritar, vai ser um escarcéu, ela não vai conseguir. Então, o que é que eu falo? O que é que eu geralmente indico? Protetor solar em spray. Existe protetor solar em spray para pele molhada. Você pode colocar na criança molhada do jeito que tiver e manda ela embora. Entende? Então, assim, e para casos adultos, não só
reaplicar o protetor solar, porque as pessoas aplicam protetor e acham que ele ali vai durar 48 horas, não vai. Então, queima do mesmo jeito. Ai, tô lá embaixo da sombrinha, doutora. Deixa passar 90% da radiação. Não se engana com sombrinha, tá? A sombrinha deixa passar e a areia reflete, tá? Então, você tá se queimando igual. Então, tem que reaplicar o protetor. E o que é que eu indico muitas vezes para minhas pacientes? Fotoprotetor oral. Então, já ajuda também. Então, levo o arsenal, óculos de sol, chapéu, blusa UV, Óculos, né? óculos, o protetor solar oral. Para as minhas pacientes com melasma, eu digo, ó, você tem que chegar na praia igual a artista da Globo. Ou Ninguém então nem de vê burca, você. ou então de burca. Então, o pessoal deve estar... As minhas pacientes, quando chegam na praia que tem melasma, acho que as pessoas olham assim, aquele ali deve ser famoso. Aquele ali tá disfarçado. Porque a pessoa só vê entre aqui, né, daqui para baixo. Então, você tem que usar o que a gente tem disponível para minimizar os danos, né? E ter cuidado também com a aplicação do fotoprotetor, né? Porque às vezes você só mela, passa aquele pouquinho e coloca só em determinadas regiões, tá? Então, de vez em quando eu pego paciente no consultório, por exemplo, que vem com essa região aqui cervical queimada. Porque lembra de passar aqui, só aqui. Aqui, às vezes a esposa passa ainda nas costas, né? Então, a espalhabilidade do fotoprotetor tem que ser homogênea e uma quantidade legal. Você não pode só melar, né? E lembrar, pelo menos na praia, de repor, sei lá, a cada 2 horas. Né? E se for na água, né? Porque, na verdade, não existe fotoprotetor que diga, não, que vai ficar 100% depois do banho. Não fica, tem que repor. E principalmente se a pessoa for branca, né? Quando a gente fala do protetor solar, existe indicação assim? Qualquer protetor solar a gente pode usar? Como é com isso? Como vocês, como especialistas, diriam para as pessoas? Ela vai lá porque a gente sabe que umas pessoas vão ter acesso a produtos de uma determinada qualidade e outros já têm mais dificuldade para manter um padrão, vamos dizer assim, Exatamente. determinado num tratamento. Como é que se dá essa questão da proteção solar? A coisa melhorou muito, graças a Deus, porque há 35 anos atrás só existia o sandal. E que bom que existiu o sandal, não é verdade? Mas hoje, com a tecnologia, com a evolução da indústria farmacêutica, hoje tem filtro solar para todo gosto e todo tipo de pele. Então, hoje não se justifica mais. Ah, eu não uso filtro solar porque gruda. Ah, eu não uso filtro solar porque deixa oleoso. Não existe mais isso. Porque tem uma infinidade hoje. Então, os veículos como gel, como loção, como fluido, como creme. Existe, né, Mirella? Então, não tem mais desculpa para não se usar o fotoprotetor. Principalmente o homem, né? Que o homem é mais... A mulher, pela essência da mulher, da cosmética, da maquiagem, a mulher já tem isso na sua essência. O homem é mais complicado, mas hoje também já está aderindo. Eu costumo dizer que o melhor protetor é aquele que você pode pagar por ele, tá? Porque não adianta comprar um protetor caro que você vai usar um belisco, vai usar com pena. Esse não está servindo para nada. Muito menos se ele tiver um fator de proteção baixo. Porque aquele fator de proteção que tá lá, fator de proteção 30, tá, mas é para a quantidade recomendada. Para o rosto, pescoço, é uma colher de chá. Ninguém aplica uma colher de chá de protetor solar. Então, aquele 30 ali, se você aplicar metade, que ainda é muito, Vai para 15. vai para 15. Tá? Então, o que é que eu recomendo? O mais alto fator de proteção possível. Porque você dificilmente vai usar a quantidade recomendada. Sabe? Você imagina Porque uma colher de chá a cada 2 horas. Exatamente. É um tubo por semana. Por semana. Entendeu? E não usa pouquinho. E aí, né? o que acontece? Eu vou usar esse aqui porque tem fatores rejuvenescedores, tem clareador, tem um cheirinho agradável. Ele é caro. Esse vai querer economizar. Você não vai botar a quantidade recomendada. Então, o melhor protetor é aquele que você consegue pagar por ele. E você utilizar da maneira que deve ser utilizada. Quando a gente fala, doutora Mirella, doutora Nancy já deixaram bastante claro aqui, né, a questão da prevenção. Quando a gente retoma, para a gente sintetizar nesse sentido, prevenção contra o câncer de pele, a proteção solar é o principal fator de prevenção? Ainda é o filtro solar. Tá? O filtro solar, e aí vem a proteção física, né? Que é o boné, que é o chapéu, que é a viseira, que é a camisa, não é verdade? Hoje se fala muito também em o filtro solar oral, né? Que seria o polipod, o leucotomo, né? Só que assim, eles funcionam também muito mais como antioxidante e anti-inflamatórios, como mais do que filtro solar. Então, é o filtro solar mesmo. O câncer de pele, esse câncer de pele que está relacionado a uma fotoexposição, é um câncer de pele
prevenível. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Eu posso prevenir esse tipo de câncer se eu tomar os cuidados necessários. Hoje em dia, eu custo até acreditar às vezes, mas tem ainda pessoas jovens que se usam de bronzeamento artificial, né, de bronzeamento na laje com fita. Gente, aquele bronze bonito vai lhe custar tão caro, que se você soubesse, evitava. Mirella, e é muito mais comum do que a gente pensa. Hoje eu Sim. tive uma paciente, viu? 50 anos, perguntou, foi só perguntar se podia fazer o bronzeamento. É muito comum. A gente com esse solzão, você pode ir à praia, pode ir à piscina, pode pegar aquele bronzeamento contínuo, né? Vai à praia de manhãzinha, não é verdade? Do que ficar torrando numa laje. Né? Porque, vê, o bronzeamento, no horário que ele é feito, 10 horas da manhã, é justamente o raio carcinogênico. É o raio que dá câncer de pele e dá o câncer de pele mais perigoso que tem. E eu não estou falando. Muitas vezes a gente, quando fala de doença, pessoas não ligam tanto. Eu já percebi isso. No consultório, por exemplo. Ah, mas a senhora pode ter câncer de pele. Ai, tá bom. É uma coisa tão distante, pode ter. Mas se é assim, a senhora vai ficar velha mais cedo? Duvido. Eu já mudei minha estratégia. O que é que eu falo muito no consultório? Ó, você quer um potente rejuvenescedor? Chama-se protetor solar. É o melhor que tem. Ele não só previne o envelhecimento precoce, tá? Então, ele vai retardar o seu processo de envelhecimento, como ele consegue reverter ainda um pouco do que você já tem. Então, é o melhor rejuvenescedor que existe. Assim como o sol é o pior. Para o envelhecimento e para É. provocar problemas de pele, como Exatamente. câncer de pele. Exatamente. E porque também a gente tem que lembrar que tem o câncer, mas tem as doenças agudas, né? Queimaduras, né? Tem as fotodermatoses, tem as insolação, as farmacodermias, que é tudo provocado pelo sol. Né? E, gente, olha, uma criança com insolação, gente, é de dar dó, sabe? Pais, se atentem a isso. É muito sofrimento. A criança às vezes tem febre, fica ardida, não consegue vestir a camisa. Simplesmente porque não foi cuidado, né? Porque não teve essa preocupação de ir lá e proteger a criança. A criança, gente, ela não tem obrigação nenhuma e nem vai ter essa consciência. A consciência que tem que existir é do adulto. Mas muitas vezes a gente não quer ter trabalho, né? Mas aí pensar que na saúde da criança, no bem-estar da criança, uma coisa é você pagar seu preço. Olha, eu sei que se eu for para ali me bronzear, posso queimar, vai ficar ardido, vai ficar vermelho. Pague seu preço. Mas não faça isso com a criança, principalmente. Utilizar o arsenal, como a doutora Mirella falou, de segurança e E proteção. está acessível a todo mundo. A todo mundo. Informação e os produtos. Doutora Mirella, doutora Nancy de Fátima Barbosa Silva Oliveira, doutora Mirella Barbosa Oliveira, são as médicas dermatologistas aqui cooperadas da Unimed Metropolitana do Agreste. O consultório da doutora Nancy, da doutora Mirella, fica na rua Monsenhor Macedo, número 32, Isso. aqui no centro de Arapiraca. Isso. E o atendimento lá, a gente tem um atendimento clínico, se for preciso fazer a cirurgia, o atendimento cirúrgico também, a partir da clínica. Exatamente. E é interessante porque, assim, muitas vezes o paciente, ele chega com uma queixa estética, né? Então, doutora, a ruguinha tá incomodando, doutora, meu rosto tá derretendo, doutora, né? Essa papada me incomoda, enfim. Qualquer que seja a queixa. E quando a gente vai avaliar a paciente, a gente acha um câncer de pele, por exemplo. Isso já aconteceu. Então, olha, a prioridade é o câncer. Então, vamos remover o câncer. Quando cicatrizar, a gente vai investir no seu rejuvenescimento. Mas primeiro, isso aqui. Ou uma doença, ou alguma outra patologia. Às vezes, o contrário. A pessoa vai com a doença e no momento da consulta já se queixa de outra queixa estética. Enfim. Então, assim, nós somos médicos do indivíduo como um todo. Entende? Então, a gente tem que ter esse olhar. Falar sobre o sono, falar sobre a alimentação, sobre estilo de vida, como isso vai impactar nas doenças que ele tem ou na saúde que ele quer ter.
Enfim, esse tratamento holístico, esse cuidado integral, Integrativo, né? integral é uma das características, graças a Deus, que veio dela e eu procuro manter. É adotado na Também, clínica. é. Exatamente. A clínica é Medicina integrativa. medicina integrativa. Aqui na rua Monsenhor Monsenhor Macedo. Macedo, é. Exatamente. Ok, doutora Nancy de Fátima, doutora Mirela Oliveira, muito obrigado aqui por trazer os conhecimentos de vocês e também contar um pouco dessa história bonita, né, de mãe para filho, de seguir aí os cuidados da saúde das pessoas, né, e de ter uma vida assim, buscar uma vida em mais plenitude. Isso, Muito isso. obrigado aqui por trazer os seus conhecimentos aqui para o Videocast aqui da Unimed Metropolitana do Agreste. A gente é que agradece a oportunidade, porque toda informação é útil e importante, né? Nesse mundo hoje de tanta informação, né? Então a gente que agradece essa oportunidade de estar por aqui. Ok, muito obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Fique com Deus.